Evangelho de João, capítulo 6, verso 65 ao verso de número 69. O texto diz: E continuou: É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós colocamos as nossas vidas aqui diante de Ti, nos alegramos por estarmos juntos, nos alegramos por poder compartilharmos nesse momento a Tua palavra, por podermos ter tido, ó Deus, a bênção de adorarmos ao Senhor, de exaltarmos o Seu nome por meio das canções que cantamos a Ti. E, ó Deus, nós entregamos essas canções como um louvor e adoração ao Teu nome. E pedimos, ó Pai, nesse momento que o nosso coração esteja pronto para receber a Tua palavra. Eu oro pela Tua igreja, Senhor, para que nada, absolutamente nada, atrapalhe o Teu povo de compreender, de se alimentar nessa noite de forma profunda, e que essa palavra possa impactar cada coração, nos fazer refletir, nos fazer pensar, que possamos aplicá-la à nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Para onde iremos? Essa foi a resposta de Pedro. Para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, duas verdades nós temos reveladas nesse texto. A primeira é que ninguém, absolutamente ninguém, pode abraçar a fé em Cristo sem que primeiro, sem que antes, o próprio Deus revele o seu Filho a essa pessoa. Ninguém pode ir a Deus, ninguém pode abraçar a Cristo sem que antes Deus, o Deus Pai, revele o seu Filho a essa pessoa. E a segunda verdade que nós vemos aqui é que aqueles que são atraídos por Jesus, aqueles que têm os seus olhos abertos, aqueles que entendem o Evangelho de Cristo e seguem a Jesus, jamais retrocedem, jamais voltam, jamais abandonam a fé, nunca, absolutamente, abandonam a caminhada com Jesus. E para nós entendermos, irmãos, de forma clara as verdades contidas aqui nesse discurso de Jesus, é necessário nós observarmos um pouco para trás o que estava acontecendo, o que os primeiros versos do capítulo 6 nos apontam. E os primeiros versos do capítulo 6 revelam que Jesus passa de uma margem do mar da Galileia para a outra. Ele faz uma viagem de barco. O mar da Galileia, embora chamado e conhecido por Mar da Galileia, era um grande lago. Alguns chegam a dizer que a extensão ali são de 14 quilômetros, de uma margem a outra. Não é um mar, porém é chamado de Mar da Galileia. E Jesus ele faz aquela travessia. E quando ele chega no outro lado da margem, ele encontra uma numerosa multidão. É isso que o capítulo 6, nos seus primeiros versos, vão nos informar. Havia ali naquela beira, na beirada daquele mar, uma grande multidão esperando, almejando ver Jesus. Estavam desejosos de ver Jesus, queriam ver Jesus. E o texto diz que a multidão o seguia porque tinha visto os sinais de Jesus. A razão pela qual a multidão estava atônita, a razão pela qual a multidão queria tanto ver a Cristo, era por conta dos sinais que ele fazia. É o que o texto nos diz. A fama de Jesus, irmãos,
alcançou várias cidades, várias aldeias, vários vilarejos de Israel. A fama de Jesus transpôs ali a geografia do povo de Israel, foi até fora do país, fora dos muros ali daquela nação. E muitos seguiam a Jesus, muitas pessoas seguiam Jesus. E diante daquela multidão, Jesus olha para Filipe, um dos seus discípulos, conduído pela multidão, observando a necessidade da multidão, Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, onde nós vamos comprar pão para toda essa gente? O texto revela, irmãos, que a pergunta de Jesus a Filipe foi apenas para provar aquele homem. Foi uma prova. Onde nós vamos comprar, Filipe? Porque o próprio Jesus sabia o que ele iria fazer, o que iria acontecer. E a resposta do discípulo Filipe foi a seguinte, foi a resposta prática, foi uma resposta simples, diante da impotência, diante da impossibilidade de comprar alguma coisa. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, nem 200 denários seriam suficientes para alimentar todo esse povo. Amados, 1 denário era a diária de um trabalhador braçal. 1 denário, diária de um trabalhador braçal. Se nós fôssemos transformar essa quantia de denários na nossa moeda, pensando em uma diária aí, né, barata, vamos pensar num pedreiro que cobra assim barato, vou trabalhar lá para a igreja congregacional, a igreja não tem muito dinheiro, então vou ajudar aquele povo. Cobrando aí R$100 na diária, isso seria equivalente a R$20.000 para alimentar aquela multidão. Filipe diz, nem que se tivéssemos 200 denários, ou seja, nem 20.000 seria capaz de alimentar aquela multidão que estava ali, de tão numerosa. Irmãos, era óbvio a impossibilidade, era óbvio que eles estavam numa área deserta, não tinha padaria perto, não tinha vendinha perto, não tinha feira perto. E além do fato deles não terem os recursos, logo em seguida vem um outro discípulo, o discípulo André, vem até Jesus e traz uma notícia e diz: Senhor, mestre, tem um rapaz aqui que disponibilizou o lanche que trouxe. Só que são apenas 5 pães e 2 peixes. E não é 2 peixões, são 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. E André, ali diante de Jesus, já conclui dizendo: isso não é nada, Senhor, diante desse tanto de gente que tem aqui. E Jesus disse o seguinte: faça o povo sentar, manda o povo sentar, que eles se assentem. Amados, o texto vai nos dizer que eram quase 5.000 homens, aqui só contavam os homens. Então nós podemos pensar que cada homem ali provavelmente estava com a sua família. Ali haviam crianças, ali haviam jovens, ali haviam mulheres. Então era uma multidão numerosa, era muita gente. E Jesus toma aqueles 5 pães, ele dá graças e começa a distribuir, a repartir entre os discípulos. E eles começam a repartir, e o povo começa a pegar o pão, começa a pegar o peixe, ao ponto, irmãos, de toda aquela multidão se alimentar e ter ainda sobra recolhida de 12 cestos cheios. Eu acredito que você já ouviu isso várias vezes. É importante nós entendermos toda a trajetória desse texto, todo o contexto narrado aqui, para nós entendermos lá na frente a reação da mesma multidão que estava esperando Jesus chegar, a mesma multidão que experimentou os sinais que Jesus fez.
O verso 14 diz que a multidão se maravilhou com o sinal de Jesus. E eles disseram assim: esse verdadeiramente é o profeta que os profetas disseram que viria. Esse realmente é o verdadeiro profeta que viria ao mundo. O verso 15 diz que Jesus precisou sair dali corrido. Jesus precisou se desvencilhar daquela multidão, porque o impacto na multidão, aquela multidão perceber que 5 pães e 2 peixes alimentou todo aquele povo, aquilo causou um impacto tão grande que eles quiseram pegar Jesus à força e declarar Jesus rei. Pensa na multidão. Né? A gente tem visto muitas multidões nesses dias, né? Pela televisão a gente vê o povo buzinando, o povo com aquela vuvuzela, e aquela, imagina, uma multidão daquela, maluca, olhando Jesus e agora querendo pegar Jesus, levantar Jesus aqui no ombro e declarar: esse é o nosso rei, esse cara vai dar jeito na nossa situação, a gente não precisa mais de Roma. Nós temos um rei que multiplica pão, um rei que levanta morto, um rei que cura a gente. Precisamos de mais o quê? Esse é o rei. Esse verdadeiramente é o profeta. No outro dia, irmãos, o texto vai nos dizer que a multidão volta para o lugar onde Jesus havia feito o milagre. E eles não encontram Jesus ali. Jesus não está ali. Pensando, né, no ministério de Jesus, Jesus, filho de Deus, não era uma lógica, não é uma coisa sábia, não é? Alguém que quer divulgar o nome e ir para o meio da multidão. Jesus não estava ali, ele não foi para ali, não era chegada a hora, lembra? Não era chegada a hora, não era o tempo. E Jesus não estava ali. Então eles não encontram Jesus. E aquela multidão estava tão desejosa de ver e estar com Jesus, que eles partem em direção a Cafarnaum. Agora eles vão para uma cidade, onde normalmente Jesus se encontrava com seus discípulos. Eles vão para aquele lugar onde eles sabiam que certamente a probabilidade de Jesus estar era grande. E a princípio, irmãos, quando nós olhamos para essa ansiedade da multidão em ir até Jesus, nós temos a impressão de um grande grupo sedento pela presença de Jesus. Um grupo que queria Jesus. Um grupo que desejava servir a Jesus. Mas quando essa multidão se encontra novamente com Cristo, a verdadeira motivação vem à tona e as máscaras caem. As máscaras caem. E a Bíblia aqui vai nos dizer que Jesus, conhecendo o coração daquele grupo, ele confronta o grupo. Ele toca na ferida e ele diz: em verdade vos afirmo, vocês me buscam não porque viram os sinais e creram em quem eu sou, mas vieram atrás de mim porque comeram os pães e se fartaram. Jesus olhou para eles e falou: vocês não estão vindo atrás de mim por quem eu sou. Vocês não estão vindo atrás de mim porque querem vida eterna. Vocês não estão vindo atrás de mim porque entendem que são pecadores miseráveis. Vocês estão vindo atrás de mim para forrar o estômago, para encher a barriga. Irmãos, nós temos multidões e mais multidões de pessoas nos dias de hoje, enchendo templos, indo de profetas em profetas, indo de eventos em eventos, não em busca do Cristo por ser quem Ele é e por entender a necessidade da salvação, mas por aquilo que Ele pode dar. Infelizmente nós temos pastores pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus, pregando uma palavra para atrair pessoas, para encher templos, e a palavra deles é: venha que Deus vai tirar você da miséria,
venha que Deus vai te dar um carro novo, venha que Deus vai curar a sua doença. Eles não pregam o Cristo, eles não pregam sobre o pecado, eles pregam prosperidade, eles pregam as coisas desse mundo relacionadas a essa terra. E não é antigo, na verdade não é novo, multidões irem atrás de Jesus por aquilo que Ele pode dar. Nós temos aqui, em João 6, a prova de que isso é muito antigo, uma prática antiquíssima, de pessoas indo atrás de Cristo por aquilo que Ele pode dar. E quando Jesus confronta aquela multidão, os verdadeiros interesses daquelas pessoas vêm à tona. E toda aquela admiração, todo aquilo que aconteceu no dia anterior, vamos tomá-lo e dizer que Ele é o nosso rei, vai embora, acaba. O interesse acaba. E aquela admiração agora cede espaço a uma hostilidade. Eles começam a ser hostis com Jesus. Aquela multidão que percorreu uma distância imensa para estar perto de Jesus, querendo saber onde Ele estava, supostamente preocupada com Ele, supostamente desejosa da sua presença, agora muda o discurso. Quando eles foram desmascarados, ante aquele suposto desejo de se aproximar, agora eles passam a desafiar Jesus. Olha só como inverte as coisas, né? Eles passam a desafiar Jesus. Irmãos, quer saber se você é de Cristo ou não? O dia que o Evangelho tocar nas suas feridas, o dia que o Evangelho te der uma paulada e você falar, isso aqui não serve para mim não, eu quero ouvir a bênção, eu quero a caixinha de promessa, né? Porque tem disso também, viu, irmãos? Caixinha de promessa, o que tem dentro da caixinha de promessa, irmãos? Só promessa, né? Tem gente que vive de caixinha de promessa. Não é que é pecado você ter caixinha de promessa, não, mas você tem a Bíblia, vá para a Bíblia. Porque na caixinha de promessa só tem promessa. Todo dia você vai tirar um cartãozinho lá com a promessa. Não vai ter lá um confronto, não. Vai ter promessa, promessa, promessa. Então, quando nós somos confrontados e nós abaixamos a nossa cabeça e pedimos perdão, e isso, por mais que nos doa, temos uma reação de quebrantamento, isso é demonstração de que Deus tem operado em nós. Isso é demonstração de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas quando a palavra nos confronta e a gente diz, esse discurso é difícil demais, pegou pesado demais esse pastor hoje, eu não volto mais nesse lugar, talvez seus olhos ainda não foram abertos. E o texto vai nos dizer que depois de um caloroso debate, de um acalorado debate, aqueles homens que pareciam apreciar anteriormente Jesus, dizem no verso 42, não é esse, olha aí, veja o verso 42, vamos ler junto. Verso 42, capítulo 6 de João, diz, e comentavam, a multidão começa a comentar, não é este Jesus, o filho de José? Olha só, olha a pergunta, não é esse aí, o filho de José, o carpinteiro lá de Nazaré? Cujo pai e mãe nós conhecemos, como pode então ele dizer, eu desci do céu? Como é que ele pode ter a audácia? Esse cara que acabou de olhar para nós dizer, vocês estão atrás de mim por causa que eu dei comida para vocês não querem nada com nada. Agora eles começam, como? Ele não é o José? Ele não é filho de Maria? No verso 44, Jesus dá a resposta e traz uma revelação preciosa. Vamos ler junto, verso 44. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, não há quem venha a Jesus por vontade própria. Não há quem venha a Jesus por vontade própria. Não há quem tenha revelação de quem é o Cristo, a não ser que o Pai assim o atraia,
a não ser que o Pai assim lhe abra os olhos, a não ser que o Espírito Santo de Deus toque o coração. Tem um amém aí? Não sei se você está rindo, eu estou rindo, e você? Gente, esse negócio de máscara é um negócio sério, né? Amados, não há. Se você hoje serve a Jesus, não é porque você foi muito comportado, não é porque você é muito sensível, não é porque você ouviu uma bela mensagem, não é porque alguém lhe convenceu, alguém que eu digo, um pastor, um pregador, um evangelista na televisão, não é porque você pegou um panfleto muito bem elaborado, não é porque Deus te colocou numa provação muito terrível e colocou no seu caminho alguém para lhe mostrar o Cristo. Não é por apenas isso, mas antes disso, é porque o Espírito Santo de Deus atraiu você até Jesus. É o que o próprio Cristo diz: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o atraia. E a partir daqui, irmãos, o discurso de Jesus fica mais profundo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E esse pão que deverei dar é a minha carne. O que Jesus acabou de fazer com aquela multidão um dia antes? Ele multiplicou o quê para eles? Pão. E agora Jesus olha para eles e diz: eu sou o pão. Lembra que nós já falamos aqui sobre as 7, se não me engano, 7 manifestações que Cristo dá, dizendo eu sou, a mesma coisa que ele falou a Moisés na sarça, que Deus falou a Moisés na sarça, dizendo eu sou o que sou. Diga a eles que o eu sou te enviou. Jesus se apropria disso. Nós temos aqui uma verdade. A verdade da divindade de Cristo. Jesus é o próprio Deus, ele se apropria disso, ele é o próprio Deus. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, não é que vai deixar de ter fome física, mas vai viver eternamente. Irmãos, nós estamos num momento onde as pessoas estão com medo da morte. Muita gente tem medo da morte. Eu não sei se você tem medo da morte, eu não tenho medo nenhum da morte. Nenhum medo. Pelo contrário, eu sou até curioso em relação à morte. Como é que vai ser, né? Deve ser um negócio fantástico. Já pensou, rapaz? Você está aqui nessa terra, daqui a pouco você, numa piscada de olho, você está rodeado de seres celestiais que vão te levar, ou quem sabe o próprio Cristo vem te pegar, ou sei lá como é que vai ser. Piscou o olho e está no céu, não sei, vai ser um negócio maravilhoso. Mas quem tem medo da morte é porque não tem a certeza da salvação. E Jesus está dizendo que quem comer dele, porque ele é o pão vivo, viverá eternamente. Você quer viver eternamente? Só Jesus garante isso. Só Jesus pode dar isso. E diante dessa declaração que Jesus dá, aquele grupo agora fica perplexo. Veja o verso 52. Eles dizem: houve então grande discussão entre os judeus, e esbravejavam uns com os outros: como pode esse homem dar-nos a comer da sua própria carne? Veja agora esse povo bravo. Eles queriam levantar Jesus e declarar o rei. Agora eles querem matar Jesus. Como pode? E para deixar a conversa mais ainda acalorada, mais profunda, Jesus diz aí no verso 53, leia comigo: então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo,
se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vocês. Olha só, os caras estavam com todo zelo, dizendo, como ele pode dizer que é filho de Deus? Que blasfêmia! E Jesus agora diz, olha só, se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem o meu sangue, vocês não vão ter vida. Jesus esmiuça a religiosidade aqui, irmãos. Eram judeus devotos que estavam falando com ele. Era gente que guardava os rituais. Era gente que conhecia a lei de Moisés. Era gente que no sábado não fazia nada. Que na sexta-feira, quando o sol se punha, parava tudo. Era gente que não comia carne de porco, que não comia peixe com barba, que não comia peixe de couro, que não comia crustáceos, que lavava as mãos não sei quantas vezes no dia, em sinal de reverência, de ritual a Deus. Eram os religiosos, pensa nos caras potentes, guardadores da lei. E Jesus olha para eles e diz, se vocês não comerem o meu sangue, vocês não têm vida, não adianta nada o que vocês estão fazendo. Irmãos, o Evangelho não é filosofia barata, o Evangelho não é religião, o Evangelho não é congregacionalismo, não é igreja batista, não é Assembleia de Deus, não é presbiteriano, não é ser pentecostal, não é ser tradicional, não é ser neopentecostal, não é ser de igreja que apaga as luzes na hora da mensagem. O Evangelho é o Cristo. Não é tradição humana, é o Cristo, não é religião. Tem tanta gente enganado. Tem tanta gente enganado. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu fico ouvindo, eu falo, meu Deus, tem piedade, Senhor. A ignorância bíblica. O que eles ouvem, eles comem. O que eles ouvem, eles acreditam e eles não vão para a palavra para ver. E Jesus pega pesado. Jesus vai no fundo. O verso 60 revela que aquelas declarações de Jesus foram tão profundas, foram tão impactantes, que alguns discípulos disseram, essa declaração é dura demais. Veja o verso 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Eles falaram assim, nós não estamos entendendo nada mais. Estamos entendendo nada. Agora ficou difícil. Tem hora que a gente fica assim, não fica? Diante de algumas informações bíblicas, diante de algumas coisas que vêm, e a gente ouve, a gente analisa, e a gente come aquilo, e você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir entender isso? Mas a gente fica. Não fica? Eles não ficaram. Eles foram embora. Isso é demais para mim. Eu não aguento, eu vou embora. Eu não entendo, eu vou embora. Jesus, quando ele percebe no seu íntimo que os discípulos agora também estão murmurando por causa das palavras, ele diz a ele, isso escandaliza vocês. Verso 61, quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, ele os inquiriu e disse, isso vos escandaliza? Isso os ofende? Se isso ofende vocês, Jesus continua dizendo, o que vai acontecer quando vocês me virem subir da onde eu vim? O que acontecerá quando vocês me virem subir? E novamente Jesus repete no verso 65, vamos ler.
E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo meu Pai. Se Deus não abrir os olhos, irmãos, esse discurso que você ouve agora é apenas um discurso. Se Deus não abrir os olhos, esse discurso é apenas a loucura de um pastor. Se Deus não abrir os olhos, esse texto lido e exposto é apenas uma história sem pé nem cabeça, de um homem que viveu há 2000 anos atrás. Mas quando Deus abre os nossos olhos, a nossa visão se clareia e nós enxergamos além da letra. Nós entendemos no íntimo, nós compreendemos de fato, e isso muda tudo em nós. E alguns dos discípulos que não estavam entre os 12 vão embora. E Jesus aproveita a situação, olha para os outros, para os 12 e diz: e vocês, desejam ir também? Desejam ir também? E Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Você já teve algum momento difícil na sua caminhada cristã? Já teve algum momento de decepção com pessoas, com instituições? Situações que você olhou ao redor e falou: puxa vida, como está difícil. Talvez você até chegou a pensar assim: será que vale a pena isso tudo? Mas depois, talvez, de chegar a pensar isso, que veio na sua cabeça e a sua postura foi: para onde eu vou? Para onde? Se só Ele tem palavra de vida, se só Ele tem a vida de verdade. E nós temos algumas verdades que nós podemos aplicar aqui, irmãos. A primeira verdade é o que nos motiva a seguir a Jesus. O que motiva você a seguir Jesus? Por que você busca Jesus? Como eu disse aqui há pouco, quantos são aqueles que buscam a Cristo por aquilo que Ele pode oferecer? Quantos buscam a Jesus para apenas satisfazer as suas necessidades imediatas? Amados, eu não estou negando aqui o fato de que Jesus cura, de que Jesus prospera, porque Ele prospera, de que Jesus está pronto a ouvir as nossas petições. Mas o que nós não podemos fazer é ter a nossa fé baseada, pautada em cima de uma fé apenas para usar a Deus, apenas para receber de Deus. Nós temos que servir a Deus por quem Ele é, servi-lo porque nós necessitamos dEle, porque nós dependemos dEle, porque nós somos totalmente dependentes dEle. Jesus confronta aquela multidão: o que vocês estão, por que vocês estão atrás de mim? E Jesus mesmo responde: vocês querem os pães. O que te motiva a buscar a Cristo? Você o busca porque Ele é o Filho de Deus que veio e morreu na cruz por você? Você o busca porque Ele é o caminho, a verdade e a vida? Ou você o busca por tradição familiar? Ou você o busca porque seu pai é pastor, porque seu parente é crente, porque você foi obrigado a ir à igreja? Por que você busca Jesus? Por tradição familiar? Por tradição religiosa? Irmãos, sem Jesus, escute isso, sem Jesus, nós iremos para o inferno com as nossas tradições religiosas. Sem Jesus, nós iremos para o inferno com os nossos símbolos religiosos. Segunda verdade que o texto nos ensina
é que ninguém pode abraçar a fé em Cristo sem que primeiro lhe seja revelado pelo Pai. Jesus está nos apontando aqui dos versos 44 ao 65, a incapacidade absoluta do ser humano de ir até Ele. Amados, o ser humano é totalmente incapaz de chegar aos pés de Jesus. Nós nascemos no pecado. A Bíblia diz que nós somos escravizados pelo pecado. Isso nos torna incapazes de nos rendermos a Cristo pela nossa própria vontade. A não ser que nós tivemos um toque do Senhor. Isso nos leva à terceira verdade. A terceira verdade que nós aprendemos desse texto é que aqueles que são atraídos a Ele têm os seus olhos abertos e jamais retrocedem. Jamais se afastam. Nós podemos passar lutas, tribulações, podemos ter lutas contra pecados, podemos passar momentos de vale da sombra da morte, momentos difíceis, onde a gente não tem força nem para orar, onde fica difícil de vir aqui, mas aqueles que são de Jesus prevalecem, permanecem, não retrocedem jamais. E o apóstolo Pedro fecha esse texto mostrando que a questão mais importante são as palavras de vida. As palavras de vida eterna e não os benefícios temporais e passageiros. Amém? Se os seus olhos foram abertos, toda a glória e honra é dele. Todo louvor é dele. Ele sustenta você. Ele te ajuda a passar pelo vale. Ele te dá forças para se manter. Ele preserva a sua igreja. Se os seus olhos ainda não foram abertos, você pode orar e pedir. E se você tiver vontade de orar e pedir, é um ótimo sinal. Porque ninguém ora e pede sem que o Espírito toque. Se há essa vontade, glória a Deus. Salvação está chegando. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor porque ela nos revela quem é o Senhor. Ela revela quem somos nós. Ela nos revela o Teu amor tão grande, tão poderoso, capaz de amar pecadores. E o Senhor não espera que nos tornemos bons, que nos tornemos santos para nos amar. A palavra diz que o Senhor nos amou e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Eu sou grato ao Senhor por essas vidas que aqui estão. E estão porque o Senhor as trouxe. Estão porque tem surgido no coração delas, algumas já estão frequentemente aqui, outras se achegando. E tem surgido nesses corações um desejo de conhecer mais de Ti, de se alimentar da Tua palavra, Pai. E eu louvo a Ti por isso. Porque isso é um sinal maravilhoso da transformação que só o Senhor pode fazer, que só o Teu Espírito pode operar, ó Deus. Eu rogo a Ti, ó Pai, para que o Senhor possa estar transformando, lapidando, moldando esses corações, o coração da Tua igreja, do Teu povo, ó Pai, para que possamos entender quem somos nós e quem é o Senhor. E que possamos, ó Pai, diante das lutas, das dificuldades, porque elas virão, nós não estamos isentos delas. Que nos momentos mais difíceis, naqueles mais ferrenhos, de maiores lutas, de maiores desânimos, que possamos dizer como o apóstolo Pedro disse: para onde iremos? Não iremos a lugar nenhum, Senhor. Queremos ficar contigo, porque só o Senhor tem palavras de vida. Fortalece a Tua igreja, Senhor. É o que eu te peço nessa hora, no nome de Jesus.